Salve, tropinha! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E a gente, o Palmeiras está tendo que lidar aí com um mês de abril, em específico, muito apertado no quesito calendário. Tá jogando de 2 em 2 dias, 3 competições diferentes, quase na verdade, porque também jogou o Paulistão no começo do mês. E assim, tropa, isso é um risco imenso, porque tem o fator desgaste. Os jogadores ficam sobrecarregados e isso ocasiona um desgaste físico. A gente pode ter como exemplo aí o Rafael Veiga, que se lesionou por uma questão física na coxa direita, o Endrick, que teve que ser poupado no primeiro tempo de um jogo por questão de desgaste físico. Enfim, o Palmeiras sofre com isso, não só o Palmeiras, como diversas outras equipes. Então no vídeo de hoje eu vou dar a solução. O que o Palmeiras pode fazer para lidar com esse desgaste? Porque evitar o desgaste não tem como. Porque não tem como você simplesmente jogar os jogos e não ficar cansado, entende? Então o Palmeiras tem que fazer é ser inteligente e estrategista para jogar as partidas e evitar um grande desgaste nas suas principais peças, beleza? Antes do vídeo começar, eu peço você para deixar o seu gostei, porque assim, fazer uma análise dessa aqui dá um trabalho do caralho pra mim. E um like não dá trabalho nenhum pra você, porque é de graça e são apenas 3 segundos que você desce aqui embaixo e dá o gostei. Então deixa aí, por favor, que isso me ajuda demais, beleza? E antes da gente começar o vídeo, eu quero que você me comenta qual título você acha que o teu time vai ganhar esse ano. Comenta aqui, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, seu time já ganhou título esse ano? Enfim, comenta aqui pra eu saber, eu vou curtir e responder todo mundo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Troca, o Palmeiras tá tendo um mês de abril aí muito movimentado, né? Porque assim, jogou contra o Água Santa no domingo, foi campeão. Passou segunda, terça na quadra, jogou contra o Tombense na Copa do Brasil. Passou quinta, sexta, sábado, jogou contra o Cuiabá no Brasileirão. Ou seja, 3 jogos aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3 jogos em 7 dias. Apertadíssimo. Aí teve um pouquinho mais de descanso, né? Domingo, segunda, terça e quarta de descanso, trabalho, preparação. E foi pegar o Cerro Porteño na Libertadores. Ganhou na quinta. Passou sexta, sábado, ontem, domingo, pegou o Vasco. Vai passar hoje e amanhã, quarta, vai lá pra Uberlândia pra jogar contra o Tombense, a partida de volta. Na quarta-feira, passando isso, quinta, sexta e no sábado já tem o Corinthians. Então vai ser novamente aí 3 jogos em 7 dias. E é algo... em 6 dias, na verdade, né? É 6 dias. E é algo, assim, que preocupa pra caramba. Por quê? Porque os jogadores vão jogando e, assim, mesmo que eles sejam de qualidade, um elenco vencedor, que é muito forte, muito entrosado, gente, cansa e muito. E não só fisicamente, mas mentalmente também, porque você tem, olha só, você joga num dia, você tem 2 dias pra se recuperar fisicamente, você tem 2 dias pra fazer o treino físico, fazer o treino tático, viajar, por exemplo, você tem que viajar para outro lugar para ter o jogo, então assim, é algo muito complicado. Olha só, o Palmeiras jogou ontem no Rio de Janeiro, já teve que voltar para São Paulo, vai ter hoje e amanhã para recuperar fisicamente, fazer o treino tático, fazer o treino físico e vai ter que viajar para Uberlândia ainda. Então assim, é algo muito complicado, só que assim, eu diria que esse é o melhor momento para vir uma sequência dessas pro Palmeiras, porque o Palmeiras está preparado. O Palmeiras está preparado na questão elenco e comissão técnica. Por que eu digo isso? O Palmeiras teve muitas polêmicas aí, principalmente no começo dessa temporada, lá nos jogos contra São Bento, Botafogo, São Paulo, porque o Palmeiras não tinha recuperado seu bom futebol ainda, sofreu muito com as saídas do Scarpa e do Danilo, demorou um pouco até conseguir recuperar o seu bom futebol, e quando aconteciam as substituições durante os jogos, que o Abel Ferreira colocava as suas peças do banco de reservas para jogar, acabava que o Palmeiras era, vamos dizer assim, estéril, sabe? Não conseguia criar as suas chances, não conseguia reproduzir as suas chances, produzir no caso, né? Então, assim, isso preocupou bastante, os reforços não vieram a princípio, e o Palmeiras teve que se reinventar taticamente, com o Rafael Veiga, o Gabriel Menino entrando no lugar do Scarpa, deu muito certo, e a gente pode dizer que o quê? O Palmeiras, por um tempo, ficou muito dependente de seus titulares. No começo da temporada, principalmente, era o quê? O Palmeiras precisava que seus titulares fizessem o resultado para depois colocar os reservas. Quando o Palmeiras removia os seus principais jogadores, dificilmente o time criava, sabe? Quando tirava Rafael Veiga, Dudu, e vinha aquela leva, Rafael Navarro, Bruno Tabata, Atuesta, o Palmeiras dificilmente criava, sabe? O Palmeiras não conseguia tirar, mas o Abel também ele colocava esses caras quando o jogo já estava resolvido, quando estava um 2-0 pro Palmeiras, sabe? Uma vitória tranquila, enfim. Só que o que acontece? Agora, o Abel Ferreira,
em alguns jogos que ele teve que usar times mais mistos e também ocasionando lesão de jogadores importantes, ele teve que usar mais o seu banco de reserva. E a gente pode dizer que o quê? Alguns jogadores que não estavam rendendo, agora estão rendendo. Eu vou dar destaque aqui para os centroavantes do Palmeiras. Flaco Lopes e Rafael Navarro. O Lopes tem 4 gols nos últimos 6 jogos, se eu não me engano. O Navarro 3 gols nos últimos 4 jogos. O Endrick 3 gols também nos últimos 4 jogos. Estão rendendo. E isso é importante porque o Palmeiras, que eu falei, 3 jogos em 7 dias. Um jogador que joga 3 jogos em 7 dias, ele fica desgastado. E se você colocar ele para jogar uma 4ª partida, a chance dele sofrer uma lesão, um desgaste físico é muito grande. Isso aconteceu com o Endrick. Ele jogou aí umas 3 partidas consecutivas e o Abel teve que poupar ele no primeiro tempo do jogo contra o Cerro porque ele estava numa questão física ruim, sabe? Então acontece que a gente vai ter que recorrer para o banco de reservas. E o nosso banco de reservas está em boa fase. A gente viu ontem que o Abel acabou poupando o Lopes e o Endrick, colocou o Navarro foi lá e fez um gol. Ótimo. E a gente ainda teve abençoados os reforços que chegaram. Richard Rios e o Arthur, né? Então o que acontece? O Richard Rios, ele entra, ele consegue mudar a cara do jogo, ele consegue fazer... ele não é aquele jogador habilidoso, moderno, contemporâneo, rápido. Ele é um jogador mais na moda antiga, mas ele faz bem, ele dá o tempo, ele joga bem na linha de 3, ele consegue desafogar o meio campo, consegue distribuir o jogo, joga muita bola o Richard Rios. Então assim, além de o Palmeiras ter um elenco maior agora, os jogadores estão mais em boa fase. Por exemplo, o Piquerez saiu lesionado na primeira final contra o Água Santa e entrou o Vanderlan, e o Vanderlan tá jogando muita bola, entende? O Vanderlan joga muita bola. Que eu falei também, o Lopes também, ele jogou alguma boa sequência de partidas, né? Ele jogou contra o Bolívar na Libertadores, aí jogou o segundo tempo contra o Água Santa, jogou contra o Tombense, jogou contra o Cuiabá e jogou contra o Cerro. Ele tava, olha só, praticamente 5 partidas consecutivas, 4,5 na verdade, porque contra o Água Santa foi só meio tempo. Meio jogo no caso, né? E aí o Abel poupou ele ontem, mas o Abel deu bom porque... o João Martins. Porque o Navarro também tá numa boa fase e faz um gol. E é muito importante também por quê? Porque o Palmeiras, quando tava em algumas situações difíceis, como se encontrou no começo do ano, tipo, empatando com o São Bento, empatando com o São Paulo. Tá, os titulares não estão bem, precisamos que venha alguém do banco pra resolver pra gente. Isso não acontecia. O Palmeiras tirava suas peças e o que tava ruim parecia que piorava. Só que agora não, o Palmeiras está entrando com as suas peças e elas estão resolvendo os jogos. Por exemplo, aí o jogo contra o Cerro, o Palmeiras perdia por 1-0, o Abel faz substituições. Coloca o Richard Rios no lugar do Gabriel Menino, o Navarro no lugar do Lopes. O Richard Rios toma conta do meio campo, faz o que ele bem entender ali, e o Navarro, bem acionado, faz o pivô, briga no alto, simplesmente faz um gol e dá a vitória para o Palmeiras. Então isso assim é muito importante. Depois o Endrick entra também colocando fumaça no jogo. Então assim, é muito importante isso pro Palmeiras, sabe? Que o Palmeiras esteja conseguindo encontrar a boa fase dos seus jogadores. E olha só, ainda tem jogadores muito bons do Palmeiras que nem estão entrando. O Giovani, por exemplo, faz um tempo que o Giovani não entra em campo. E o Giovani a gente sabe que sempre que ele entra, ele muda o jogo. Então assim, o Palmeiras... Vamos destacar aqui as peças que o Palmeiras... Vamos supor, o Palmeiras tá perdendo o jogo, precisa mudar. As peças que o Palmeiras tem atualmente para mudar o jogo. Vamos fazer o que o titular. Vai ser o que o titular? O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Menino, Veiga, Rony, Dudu e Endrick. O titular, o time que mais jogou jogos na temporada é esse. O time não tá legal, tá empatando, tá perdendo, precisa mudar o jogo. O que a gente tem no banco? Navarro, que tá fazendo, além dos gols dele, tá fazendo um bom papel tático. Flaco Lopes, virou goleador. Richard Rios, pode entrar pra mudar o meio campo. Giovani, entra na ponta pra bagunçar ali. Então assim, a gente já citou ali pelo menos 4 peças que a gente tem que pode mudar o jogo pro Palmeiras em uma partida difícil, sabe? Então assim, é muito importante a evolução desses jogadores e que o Abel e o João Martins, né, quando o João Martins assumir a equipe, mesmo quando a equipe estiver ganhando, estiver bem, vá colocando esses jogadores pra jogar. Vá dando tempo de jogos pra ele, porque, cara, o Palmeiras tá acostumado a vencer a maioria dos jogos, tá acostumado a fazer mais gols do que sofrer. Só que assim, se a gente fosse acomodando com isso, ficar focando só na equipe titular que tá bem, gente, não é todos os jogos que a gente vai bem. Uma hora o Palmeiras vai jogar mal,
Uma hora os titulares não vão render, uma hora o Dudu não vai acertar um drible, uma hora o Endrick não vai acertar a finalização, uma hora ou outra o Rafael Veiga não vai conseguir cobrar um escanteio direito. O Gabriel Menino não vai acertar um chute de longe. Então já a gente vai precisar que o quê? Que o nosso banco de reservas esteja preparado. Então é muito importante que mesmo na melhor fase possível que o Palmeiras esteja, a gente vá colocando esses jogadores para salvar a gente desse desgaste e mudar os jogos pra gente nos campeonatos que a gente precisar ir. Ainda mais que a gente vai ter Libertadores, Copa do Brasil. Ano passado a gente sofreu sem um banco de reservas e quando o Palmeiras saía atrás do placar, a gente não conseguia mudar o jogo. O maior exemplo disso, Palmeiras e Atlético Paranaense, a ida da Libertadores do ano passado. Palmeiras muito mal, o Atlético Paranaense tem um jogador expulso, mas o Palmeiras faz substituições e não consegue mudar o jogo, sabe? Foi algo trágico e o Palmeiras tem que cuidar para não acabar acontecendo o que aconteceu no ano passado, de sofrer desse jeito que sofreu no ano passado na Libertadores. Então vamos dar atenção aí pro nosso banco de reservas, dar tempo de jogo para todo mundo, pra gente ser um time cada vez mais completo. É isso, tropa, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Me segue no meu Instagram, os meus stories lá são bem mais ativos, no meu TikTok também, tudo aqui na descrição, fechou? Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijão e falou!